Olá, sejam bem-vindos. Vamos aqui fazer um trabalho de análise de edital, especificamente na parte de avaliação psicológica da OGMO de Santos, para o cargo de estivador. Beleza, pessoal? Sou Francisco Garcia, especialista em psicotécnico e quero orientá-los da melhor forma possível para que vocês entendam o que o edital exige, o que vocês precisam fazer para se adequar e como se adequar. Vou entregar para vocês algumas ferramentas nas quais vai abrir a mente de vocês nesse aspecto, perfeito? Então, sejam bem-vindos para fazermos essa análise dessa avaliação psicológica desse cargo. Vejam só, pessoal, esse é um cargo que, caramba, muitas vagas, né? Vejam só, temos aqui 300 vagas imediatas, mais 300 de espera. E também, pessoal, essa análise que eu vou fazer com vocês aqui é algo bem prático. É basicamente assim, eu não vou ficar lendo o edital todo, não. Eu vou ir nos pontos mais importantes e explicar. Geralmente, os editais, eles são meio padrões nessa parte de avaliação psicológica. O que muda é os perfis, os requisitos de cada cargo e as características e as exigências entre média, superior, adequado, nesse sentido, perfeito? O restante é padrão, então eu vendo, já explico para vocês, é mais rápido e mais prático, perfeito? Então, primeiramente, vamos iniciar por aqui, né? Cara, um processo seletivo privado que será composto pelas seguintes etapas. Olha, vocês já passaram por essa eliminatória e classificatória e prova de títulos, avaliação psicológica, e no dia 2 de fevereiro de 2025 vamos ter a avaliação psicológica de caráter eliminatório. Pessoal, eliminatório. Não pensem que a avaliação psicológica é uma etapa em que vocês possam negligenciar. O candidato não negligencia a prova objetiva, porque ele sabe que se ele chegar lá e não souber português, matemática, raciocínio lógico, dentre outras, ele vai tomar pau. Ele sabe que se ele for pro TAF e não treinar, tiver gordo, barrigudo, pesado, sem sedentário, vai tomar pau, mas na avaliação psicológica ele acha que é só ele dormir bem um dia anterior e ir lá responder leves perguntas para um psicólogo, e o psicólogo vai olhar e achar assim, não, esse cidadão não é doido. Se ele não é doido, ele está apto. Então tem uma novidade para você. A avaliação psicológica para concurso público não é para avaliar perfis psicopatas, se a pessoa tem deficiência, se é doida, não é para isso não, tá? Mas na frente eu vou mostrar aqui que o próprio edital deixa isso muito claro. A avaliação psicológica é para te enquadrar, ver se você preenche os requisitos necessários para o cargo. Se você não preencher, tchau e benção. Você pode ser a pessoa mais sã do mundo, beleza? Então vamos para frente e depois terão outras etapas como exame médico. Aqui sim pode até ver se você é maluco ou não, mas não é o caso do psicotécnico. Então vamos a alguns pontos importantes sobre dos testes que vai ser aplicado para vocês, serão aplicados. Bom, primeiro que vai aplicar é a banca EDCAP, não é a OGMO, é a própria EDCAP, não é setor de RH, é a própria banca. O é de caráter eliminatório e aqui vai a avaliação psicológica, consistirá na aplicação da avaliação de técnicas psicológicas, visando analisar ao que, olha, essa palavra vai se repetir diversas vezes, a adequação do candidato ao perfil profissiográfico da atividade, avaliando aspectos cognitivos e características de personalidade. Isso não significa que é doideira. Por exemplo, vai ser avaliado atenção, raciocínio, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Até o final do vídeo vocês vão entender como vence cada um desses testes, principalmente personalidade, que é algo que enquadra muita gente e tira fora do concurso. Aqui vocês vão ter a oportunidade de entender como funciona. Mas, do que isso, entender que vocês precisam se adequar. Porque se não tiver adequado, pode ser quem for cai, beleza? E vamos lá, ó. Não será permitida em nenhuma, em hipótese alguma, segunda chamada para a sua realização. Isso aqui, pessoal, vou deixar claro, por quê? Às vezes as pessoas falam, não, é só se reprovar. Não, tem pessoas que acham o seguinte, eu perdi a prova, vou meter um atestado e vou lá fazer de novo, já era. Aí eu reprovei, vou ter uma segunda oportunidade. Não, já era. Reprovou, já era. Aí é recurso administrativo, vai gastar uma grana, e às vezes nem consegue voltar para o concurso, aí vai tentar via judicial. E esse processo
de natureza privada, mais difícil de voltar ainda quando é reprovado uma avaliação psicológica. Perfeito? Então veja bem, ó, um caso recente. Uma moça estava grávida, estava grávida e foi para a PEMERGE, agora na primeira convocação que houve no final de 2024. Ela teve um problema, uma complicação, foi ao hospital justamente no dia da prova e voltou com atestado. Eles não permitiram ela estar fora do certame. Entendeu? Então, caso a pessoa passe mal, eles não estão nem aí. Reprovou, perdeu. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa realmente não tem nada e mete um atestado. E aí, então, eles tratam de forma isonômica. Então, no dia da realização da arma, não será no dia da realização da prova, veja só, não será permitido ao candidato permanecer ou entrar no local do exame portando armas, mesmo que possua o respectivo porte. Ou seja, pode ser policial, pode ser o que for. Outra coisa importante, olha só, os que serão convocados, né? Ó, os testes da avaliação psicológica, somente que se passarem na avaliação física, por ordem de classificação, olha só, até o limite de 1,5 vezes o número de vagas imediata em lista de espera. Cara, além da quantidade de vagas que vai ter, ainda tem mais esse requisito para classificação para essa fase do psicológico. E adiantando aqui, será considerado recomendado ou não recomendado? Então, da agora para frente eu vou começar explicando o que é recomendado e não recomendado. Recomendado é quem se adequa aos perfis exigidos pela banca. Não recomendado é quem não se adequa. E como se adequa e como não se adequa, isso a gente vai explicar um pouquinho mais agora, mais na frente, beleza? Isso aqui, vou mostrar aqui agora, isso aqui dispensa, isso aqui é sobre documentos que vocês precisam levar, sobre comer, sobre máquina fotográfica e os caramba, deixa isso pra lá. Tá, ó, recomendado é o candidato que, ó, se adequar ao perfil profissiográfico, esse, e o não recomendado é quem não se adequar. E vocês serão avaliados por meio de dimensões, que serão classificadas como inferior, diminuída, média, inferior, média, média superior, aumentada e superior. Beleza, vamos tentar entender melhor isso aqui. Existe, é como se fosse uma pirâmide, olha. Pirâmide. Que está aqui a parte inferior, diminuída, média inferior, média, média. Ah, não, ficou muito ruim. Deixa eu consertar isso aqui, pessoal. Tá horrível. Chega, deu nojo. Vamos lá, ó. Inferior. Depois vocês têm o diminuída, média, inferior, média, média superior e superior. E tem a aumentada e a superior. Resultado. Se um determinado teste, por exemplo, um teste de memória, pede média, se você ficar acima do superior, você compreende que você vai ser aprovado, correto? Agora, se você ficar abaixo da média, não será. Então, guarde isso aqui que eu estou explicando para vocês e lembre, missão superior. Missão superior. Guardem isso na mente de vocês, porque nós vamos precisar disso daqui a pouco. E vamos lá. Aqui vai falar um pouco sobre as categorias. E vamos lá, olha. Recomendado significa que o candidato apresentou à época, né? Agora, e o que é o não recomendado? Recomendado significa que o candidato não apresentou à época da aplicação dos instrumentos e técnicas de avaliação psicológica o perfil psicológico descrito nesse edital, compatível com as atribuições do cargo. Ou seja, não quer dizer que você tenha qualquer problema, nego. Significa que você não contempla. E veja só o que ele diz aqui, ó, no finalzinho. A não recomendação na avaliação psicológica não significará necessariamente incapacidade intelectual ou existência de transtornos de personalidade. Indicará tão somente que o candidato não atendeu, por ocasião dos exames, os requisitos mínimos para o desempenho do cargo de trabalhador portuário avulso. Bom, agora vamos comentar. Por que eu dei tanta atenção a isso? Veja, quando você vai para uma avaliação psicológica e não fica apto, o edital está deixando claro que você não tem problema nenhum mental, ou problema nenhum de transtorno de personalidade ou cognitivo. Isso é para vedar o quê? É aquele cidadão que faz a prova, reprova,
vai a um psicólogo, apresenta um laudo de que ele está 100% e tenta contrapor recurso. Ele vai, ó, se lascar. Isso não será permitido. Ou muitas vezes, o candidato chega dizendo o seguinte, olha, eu fui semana passada apto na avaliação psicológica, eu já fiz... Porque assim, ó, quem reprova em avaliação psicológica, geralmente não é quem está fazendo a primeira vez e se arrisca, aventurando e vai lá e faz. Não, é geralmente os que muitas vezes reprova, é quem fez pela primeira vez também, mas aquele um que já passou num concurso, já passou em outro sem se preparar, e aí de repente ele vai para um e quando ele menos espera, ele cai. Porque às vezes ele passou na risca no outro e achou que era uma coisa simples. E às vezes, em alguns casos, não admite falhas. Então, veja, quando ele diz assim, olha, a época, ó, não recomendado significa que o candidato não apresentou a época da aplicação, é para deixar o seguinte, bem claro para vocês. Significa que naquele momento ele não estava se adequando, mas em outro momento ele poderia ter se adequado e futuramente, nesse mesmo concurso, para esse mesmo cargo, ele pode estar adequado. Um exemplo clássico, Minas Gerais, São Paulo, todo ano tem concurso público. O fato do candidato reprovar em uma das avaliações psicológicas num ano, no outro ano posterior, se ele passar, ele pode entrar. Não há óbice nenhuma. E também não significa que, por exemplo, ele passou nesse concurso, que eu estou citando, por exemplo, do ano passado, e reprovou no TAF, mas na avaliação psicológica ele foi aprovado. Aquela aprovação não significa que se ele reprovar esse ano, que também garante a ele. E se vocês estão com dúvida, não acreditando em mim ou no edital, vão até a resolução, ó, procurem lá, ó, artigo 10 da resolução 002/2016, barra 2000, deixa eu deixar esse aqui que não vai dar mais tarde a pagar, 2016 do Conselho Federal de Psicologia. Essa resolução 002, deixar mais bonitinho aqui, 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia, diz que se o candidato não estiver, ela diz o seguinte, se o candidato tiver sido apto em uma prova, seja de natureza pública ou natureza privada, ou processo seletivo, isso não garante que, caso ele faça a prova e seja inapto, uma sustentação, uma fundamentação para ele estar apto nesse. Então é a época. Então muito cuidado com isso, que a avaliação psicológica não é brincadeira. E aqui, pessoal, agora nós vamos traçar o perfil profissiográfico exigido para o candidato das atividades de trabalhador portuário de estivador. Veja só, processos atencionais. Isso aqui são testes de atenção. E raciocínio cognitivo, teste de raciocínio ou inteligência. E aqui, memória. Memória. Também, teste de memória. Vamos a uma explicação. E aqui são características de personalidade e comportamento. Veja, pessoal, a avaliação psicológica ela é dividida em dois viés. Personalidades, habilidades específicas. Habilidades específicas ou aspectos cognitivos, que é a mesma coisa que ele vem trazendo aqui, é dividida em aspectos cognitivos, como está escrito no edital. Atenção, memória, raciocínio. Personalidade, questionários, testes projetivos, entrevistas. No caso desse edital, ele não exige entrevista. Ah, professor, eu li sobre entrevista. Entrevista devolutiva. Entrevista devolutiva significa que caso o candidato tenha sido reprovado, ou melhor, como diz, não recomendado, ele tem o direito de ir a uma entrevista devolutiva, ela não serve como recurso, como parâmetro recursal, ela serve apenas para vocês saber os motivos da inaptidão, que é o que eu não desejo para nenhum de vocês, não queira estar nesse lugar, e poder entrar com recurso administrativo. Agora, quando há entrevista individual, a banca geralmente ela marca para dias diferentes, porque coletivo e individual, porque não é tempo suficiente em um dia de aplicação, como é o caso de vocês, que é no dia 2 de fevereiro, fazer uma entrevista e testes. Então não há entrevista. Então exclui-se entrevista. Então sobra o quê? Questionário e projetivo. O que é um teste projetivo? Um exemplo de teste projetivo.
palográfico. É um teste, aquele dos pauzinhos, é um exemplo de teste projetivo. E questionários são perguntas objetivas nas quais vocês respondem aquele aspecto que por trás daquela pergunta tem uma característica, o que mais se apresenta próximo de você, com menos ou mais. E os testes de atenção, memória e raciocínio são testes que dividem a atenção, por exemplo, atenção dividida, alternada, concentrada, difusa, memória. Memória de reconhecimento de rostos, faces, memória de reconhecimento de lugares e coisas ou palavras. E o teste de raciocínio, raciocínio espacial, raciocínio verbal e raciocínio não verbal, que é o raciocínio abstrato. Tudo isso a gente trabalha no nosso curso, orienta vocês e ensina como fazer. Inclusive, se vocês ficarem até o final, vocês vão entender como é que utilizamos técnicas para melhorar o nosso desempenho nesses testes, perfeito? Veja só, então pessoal, olha, aqui nós temos algumas características. E aqui ele diz o que? A partir da média. A partir da média. Lembra daquele aspecto anterior que eu pedi para a gente guardar sobre o superior? Então vamos lá, aqui está missão superior, esse é o nosso trabalho. Por que missão superior? Veja só, temos inferior, diminuída, média inferior, perdão, inferior, deixa eu apagar aqui, ficou mais fácil para a gente ver, ó, inferior, diminuída, média inferior, aí nos encontramos com a média. Aí para a média, calma rapaz, média superior, aumentada e superior. E nossa missão é a missão superior. Por quê, pessoal? Vejam bem. Quando ele pede um teste de atenção, ele pede a partir da média, é da média para cima. Se você fizer da média para baixo, reprovado. Reprovado. Ah, professora, a banca pode me reprovar num teste só? Pode. Pode. Pode reprovar você em um teste só. Ah, mas eu fui bom, teve 10 testes, eu fui mal em um, ela pode reprovar? Pode. Pode. Deveria ser assim? Não. Mas elas fazem? Fazem. E o que acontece? Fica fora do concurso. Então, qual que é a nossa missão? Nós treinamos nossos candidatos para ficar sempre acima do superior. Isso aí é a nossa meta. Sempre acima do superior. Porque se ficar acima do superior, em qualquer situação que causar um tipo de nervosismo no momento da aplicação, você ainda fica dentro da média. E o mesmo vale para aspectos de personalidade e comportamento, que é, por exemplo, agressividade. Vamos utilizar agressividade e também impulsividade. Ó, impulsividade, ambos adequados, certo? Ó, o que é agressividade? Comportamento de perda de controle de suas emoções diante de adversidade, pode ser canalizada de forma física ou verbal. Então, veja só, física ou verbal. E a impulsividade, tendência de agir de forma descontrolada frente a situações de desconforto emocional, tomando decisões inadequadas. Beleza, então vamos entender um pouco de cada uma dessas coisas. Primeiro, eu vou explicar para vocês aqui um teste de atenção. Como é que a gente fica apto em um teste de atenção, certo? Vamos entender isso e depois eu vou explicar para vocês como é que se adequa às características também de personalidade. Vocês vão entender como se emenda, se adequa a esse aspecto. Veja só, então, apresentar para vocês aqui um teste de atenção. Teste de atenção muito conhecido pelos concurseiros, por quem faz porte de arma, registro, né? Tem registro de porte de arma, precisa fazer as avaliações. É um teste de atenção concentrada, TEAC. Vocês vão chegar lá no dia, o psicólogo, aplicador, simplesmente vai fazer isso aqui com vocês. Vai entregar um teste, vocês vão fazer um exemplo, e aí ele vai entregar e cada um que se vira. No máximo, e muitas vezes nem isso, ele vai explicar quanto tempo vocês precisam para executar. No mais, é pau na madeira. Por exemplo, veja só, aqui vocês estão vendo o modelo. Ele vai falar para vocês o seguinte, olha pessoal, isso aqui é o modelo, faça um exemplo. Aí vocês começam a riscar, encontrou essa, essa e essa, essa e essa. Pô, bateu, ó, 3, 3, tal. Você vai falar, então tá certo, pessoal. Agora, fazer aqui. Aí você vai ficar procurando. Só que aqui, nós vamos, por exemplo, dar uma técnica para vocês, explicar alguns aspectos que vocês precisam saber, que lá você não vai receber, mas que com a gente você aprende todos os testes. Algumas técnicas. Por exemplo, veja essa técnica. Tá vendo que o nome desse teste é TEACO? Lembre-se, TEACO
ele tem um 0 no final. Então puxa uma perna. Teaco, 9. Por quê? Porque são 9 figuras por coluna. Ai, ai, ai. Como assim 9 figuras por colunas? Isso, ó. Tá vendo essas setas aqui? Você deve necessariamente seguir essas setas. E se você procurar, você encontra ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. De novo, só para ter certeza. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pode conferir que nenhuma está igual. E sempre haverá 9. Professor, mas eu estava marcando e marquei essa aqui errada. Por quê? Porque essa aqui é muito parecida. Ó, confundi essa aqui com essa. O que acontece, professor? Se você fez 9 e marcou errado, então você só fez 8. Porque uma errada anula uma certa. Mas o que se pode fazer? Quando você, se por acaso você estiver fazendo, marcando certo, e errei, em caso de erro, circule. Se você circular, você anula o seu erro e você volta a ter 9. E a meta, pessoal, essa é uma meta superior. Veja, 16 colunas. Eles são contados por figuras, ou seja, dá 144. 144. Você vai treinar para bater isso aqui, ó, em casa, ó. Pô, quantas vezes eu preciso fazer para conseguir isso? Cara, no máximo 3 vezes. Você treinou, você fica dentro do padrão adequado, acima do superior. Coisa que, se você às vezes não treinar, chega lá pego despercebido, é caixão de vela preta. E esse é um dos testes, apenas um dos testes que a gente apresenta em nosso curso. Porque nosso curso que nós já fizemos, né? Estamos lançando, ele é de acordo com o que se exige da banca IDCAP, ok? Então vamos entender agora também um aspecto de personalidade sobre aquilo que foi falado sobre adequado, perfeito? Vamos entender bem esse aspecto aqui, eu vou passar para vocês, beleza? Pessoal, se liguem só. O que são esses aspectos de adequado? Olha, existem os mecanismos de escala que vocês precisam aprender e dos percentis para se adequar ao percentil. No caso, se adequar ao perfil. Veja, todos os questionários, pessoal, todos os questionários, eles trazem... Perdão. Todos os questionários, eles trazem escalas. E o que são essas escalas? Veja, essas escalas, elas variam, por exemplo, de 1 a 7, de 1 a 7, 1 a 7, às vezes de 1 a 5, às vezes de 1 a 3, como é o caso aqui, ó. Como assim? Veja, quanto mais próximo de você a característica for, mais ela tenha, você coloca um número maior. Por exemplo, vamos aqui. Imagine o seguinte, aqui ele diz, ó, aqui temos 5 características, 5 alternativas. E ele diz assim, ó, para cada uma você pode marcar de 1 a 5. Quanto mais próximo de 5, mais a frase tem a ver com você. Então, e aí, umas mentiras aqui para os candidatos caírem. Mas vamos entender como funciona, de fato, essa adequação. Em aula, pessoal, eu detalho tudo isso. Agora, como é um vídeo rápido e prático, vou acelerar o processo aqui só para vocês entenderem a ideia. Olha, vocês precisam se adequar. E como se adequa? Como fica apto, adequado? Vamos utilizar aqui um exemplo da agressividade. Tá aqui, ó, agressividade. Na agressividade, ao percentil, para você ficar adequado dentro de agressividade, você precisa ficar, por exemplo, entre 30% e 60%. 30% e 60%. Como é isso? Aqui, ó. Se você ficar acima de 30, acima de 60, você fica não recomendado. Abaixo de 60, também não recomendado. Por quê? Porque você tem que ter um nível adequado. Por quê? Você precisa ter uma postura, mas também não pode ser um bunda mole, por assim dizer. E como é que faz para fazer, como faz para se adequar? Da seguinte maneira, por exemplo, se um questionário tem de 1 a 7 questões, quanto mais próximo descreve, mais, quanto menos, descreve menos. Ou seja, 1 descreve mal, 7 descreve bem. Ou seja, existem 3 tipos de características. Como assim 3 tipos de características? Não é que existem 3 características, existem diversas características. Agora, existem grupos característicos que se enquadram num preenchimento. Por exemplo, existem características do grupo absoluta, relativa e ponderadas. Por exemplo, o que são absolutas?
Absolutas é aquelas que geralmente nós vamos utilizar 1 e 7 para responder. Que é aquelas perguntas do tipo, os dias têm 24 horas. Pô, os dias têm 25 horas? Não. Os dias têm 26 horas? Não. Ou, por exemplo, já vou dar um outro exemplo aqui na frente, veja. Olha, nesse momento estou vivo. Pô, tem como eu estar morto? Não. Então, descreve-me bem colocando 7. Ou uma absoluta negativa. Posso dar a volta ao mundo a pé? É lógico que não. Então, isso é uma absoluta negativa. Ok? Que colocamos 1 ou 7. Se for sim, 7. Se for não, 1. Isso, pessoal, em um curso é bem detalhado, de maneira mais tranquila. Tá? Isso aqui é só para a gente entender a ideia. Vamos lá. As relativas são aquelas que nós utilizamos 2 e 6. Por exemplo, sou perfeccionista. Perfeccionista é uma característica que se desmembra de ordem, ou seja, ordem é uma característica relativa. Se ela fosse, por exemplo, sou ordeiro, nós vamos pensar sim. Se nós pensamos em sim, é sempre 6. Então vamos responder com 6. Se for sou desordeiro, veja, é a mesma característica a ordem, aquela diz que sim, aquela diz que não. Se é não, nós vamos utilizar nunca 2 para responder. E na dúvida, vai de 4. Como assim na dúvida vai de 4? Imagine um rapaz que tem um negócio meio avantajado e vai sair com a namoradinha pela primeira vez. Ele não quer passar vergonha achando que ele é aquele garotinho que só faz as coisas do convencional, papai e mamãe. Mas ele também está com medo de colocar bichinha de frango assado e machucar seu pequeno útero. Então, ele está com dúvida. Na dúvida, vai de 4. Desculpe a putaria, mas é só para vocês entenderem. Na dúvida, bota de 4. Ou, na dúvida, coloca 4. Melhor assim dizendo, né? Por quê? Porque o 4, ele vai ponderar isso aqui, ó. Ele vai ponderar isso aqui. Como assim? Veja, se você... A resposta, por exemplo, fosse não, que ficaria aqui no 80, aliás, sim, aqui no 80, e você acha que é não e coloca aqui e cai para o 20, essa adequação perde totalmente o peso e você se contradiz. Por exemplo, olha só, aqui está a característica ordem, certo? Se você responde, por exemplo, sou ordeiro e coloca 2, você vai estar se contradizendo. Mas se você... Porque o 6 está lá nos 80%, por exemplo. Cairia muito seu percentil. Então, com a dúvida, coloca 4, que você equilibra. Então, pessoal, o que eu tenho para dizer para vocês é isso, tá? Um pouco acelerado aqui, para não ficar muito grande o vídeo também. Mas, veja só, eu vou deixar para vocês aqui o link do nosso curso, para que vocês consigam acessar e vocês queiram nos procurar para conhecer um pouco mais do nosso trabalho. Nós vamos garantir que você seja aprovado nessa fase, tá? Teremos toda uma mentoria específica para o concurso de vocês, dando toda a atenção necessária e garantindo que você não caia nessa fase, beleza? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado e que esse trabalho tenha sido de bom proveito e ajudado vocês, tá bom? Um abraço e fiquem todos com Deus.